nós aqui de novo para mais uma vez estudarmos história. Observem aqui a minha blusa, que vesti propositalmente hoje, viu? Tem aqui essa imagem dessa negra linda com a panela na cabeça. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre os sabores da África reinventados aqui no Brasil. Vocês sabem que a culinária brasileira possui uma diversidade muito grande e que vários povos contribuíram para essa culinária, para a formação dessa culinária. Nós podemos citar aqui que povos? Os indígenas contribuíram para a formação da nossa culinária. Existem algumas regiões do Brasil que possuem ainda muito forte essas características, como por exemplo na região norte, onde as pessoas colhem muito para fazer suas comidas, né? Podemos citar que eles consomem muito mandioca por lá, e essa era uma tradição indígena. Podemos falar também dos europeus, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, que vieram para cá e influenciaram também a nossa culinária. E especialmente o capítulo nos fala sobre os nossos queridos irmãos africanos. Vamos falar sobre essa estadia dos africanos aqui no Brasil, como foi que isso aconteceu. Olha, gente, nós vamos falar agora sobre um capítulo, sobre uma parte da história do Brasil que é considerada como uma mancha na nossa história, que é a escravidão dos negros africanos. Por que a mancha? É como se fosse uma dívida que nós temos, uma dívida não financeira, mas uma dívida moral. Porque se a gente parar para analisar, em 500 anos, 500 e alguma coisa, né? Em 500 anos de história do Brasil, 400 anos foi manchado, infelizmente, com a escravatura. 400 anos a nossa economia era voltada à mão de obra escrava. Infelizmente, certo? E por quê, professora? Como foi que isso aconteceu? Lá no início, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o rei, viu que as terras do Brasil eram terras muito extensas. Ele fez o quê? Extensas. Ele decidiu dividir essas terras em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias eram divisões do Brasil, certo? Ele iria doar um pedacinho de terra a um donatário. Esse donatário ficaria responsável por plantar, colonizar aquela região. Só que, infelizmente, não deu certo. A ideia das capitanias hereditárias não foi para frente. E aí o que foi que o rei decidiu fazer? A coroa portuguesa decidiu enviar para cá para o Brasil um governador. Esse governador ficou responsável de administrar todo o nosso Brasil, todo o nosso território e principalmente fazer novos engenhos e distribuir por todo o nosso país. Por que engenho? Porque lá, na época das capitanias hereditárias, as capitanias não deram muito certo, mas houve duas capitanias que se destacou. Foi a capitania de Pernambuco e outra capitania, a capitania de São Vicente. Elas se destacaram por quê? Porque lá os donatários começaram a plantar a cana-de-açúcar, a cana, e produzir o açúcar. E aí, durante esse período em que foi enviado para cá esse governador, ele começou a distribuir novos engenhos. Eles iriam precisar de pessoas para trabalhar nesses engenhos. Houve sim a tentativa de colocar os índios para trabalhar, mas os índios não quiseram. Eles eram acostumados a outro tipo, outro ritmo de vida. E aí eles apresentaram grande resistência, e aí os portugueses viram que não ia dar muito certo, e aí o que eles fizeram? Eles trouxeram para cá os africanos. Ai, professora, e por que os africanos? A gente precisa entender mais a fundo da história que, naquela época, o rei de Portugal, passeando pelos mares, acabou chegando à África e descobriu lá na África
vários reinos já formados, inclusive o reino do Congo. E, incrivelmente, o rei de Portugal, ao chegar na África, lá no reino do Congo, ele fez uma amizade muito grande, ele ficou assim com o rei do Congo. E essa amizade deles dois fez com que eles começassem a presentear o outro. Por exemplo, Portugal, ele era um país rico em armamentos. E aí ele enviava armas para o rei do Congo. Inclusive o rei, ele ficava maravilhado com aquelas armas de última tecnologia, de tecnologia avançada. E ele dizia até que aquelas armas eram um presente de Jesus. E o rei de Portugal conseguiu até convencer o rei do Congo a se transformar no cristão. Ele passou a ser cristão e ele começou a difundir também o cristianismo por lá. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é por que os negros vieram para o Brasil. Porque o rei de Portugal, nessa época, no período em que as terras do Brasil foram descobertas, o rei de Portugal estava assim com o rei do Congo. E olha, gente, a época, lá no início da escravidão, os negros, eles eram escravizados, os negros africanos eram escravizados lá mesmo, gente. É importante que vocês entendam que no início, a escravidão não tinha nada a ver com a cor da pele, não era um preconceito racial naquele momento, porque os próprios negros escravizavam os seus irmãos negros. Isso acontecia lá na África. O rei do Congo era negro e capturava homens do seu próprio continente e mandava para a Europa como escravos. Eu vou colocar aqui a foto do navio negreiro, gente. Era uma forma monstruosa de transportar pessoas que eles chamavam de produtos naquele momento. Eles colocavam muitas pessoas, todo mundo junto, apertadinho, como vocês podem ver. E não tinham condição nenhuma de higiene, saneamento, eles não tinham como fazer as suas necessidades fisiológicas. Muitos deles morriam no caminho, saíam da África e antes de chegar aqui no Brasil morriam no caminho e eram lançados mar adentro como se não significassem nada. Infelizmente, tudo isso aconteceu, por isso que eu falo que é uma mancha na história não só do Brasil, mas na história da humanidade, certo? Por isso que os negros vieram para cá, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Ao chegar aqui, esses negros, eles possuíam a sua individualidade, a sua particularidade. Vieram para cá, trouxeram consigo sua cultura, seus talentos, seus saberes da África. Mas eu quero que vocês entendam que relacionando tudo isso com a cultura, eles não trouxeram a comida da África para cá. Por isso que o título fala Sabores da África reinventados no Brasil. Por quê? Aquela mulher negra que sabia cozinhar veio para cá para trabalhar. Na verdade, muitos iam trabalhar nos engenhos. E aí eu vou colocar aqui para vocês a foto de um engenho, como era esse engenho, que possuía a casa grande, que era a casa do dono do engenho, possuía o lugar onde se fabricava o açúcar, possuía a senzala, que era onde os negros, quando chegavam, ficavam. Eles chegavam acorrentados, com correntes no pescoço, todo mundo assim parecendo bicho, sabe? Era uma coisa muito triste. E eles não tinham direito a nenhum tipo de dignidade humana. Eram tratados realmente como bichos. E chegando aqui nesse lugar, nesses engenhos, eles iriam trabalhar. Muitos nos engenhos, nas plantações, e outros poderiam trabalhar na casa do senhor do engenho, nos trabalhos, nos serviços domésticos. Essas mulheres que possuíam os seus saberes domésticos, possuíam as suas técnicas de culinária, ao chegar aqui no Brasil, é claro que elas não trouxeram seus ingredientes para cá. Elas precisaram reinventar o seu saber. Por exemplo, ao fazer uma certa receita,
ela sabia como fazer a receita, mas não possuía os alimentos. E aí o que acontece? Ela utilizou os alimentos que o território brasileiro oferecia. E isso deu muito certo, porque nós temos hoje uma grande diversidade na culinária, sabores deliciosos por causa desse poder de reinventar a culinária. As mulheres africanas conseguiram fazer verdadeiro milagre na cozinha de onde elas trabalhavam. Aqui no livro vocês têm falando da feijoada, é isso que eu quero mostrar para vocês, na página 193. A origem da feijoada. Muitos acreditam, muitos falam que a feijoada ela foi originada da seguinte maneira. Os negros na senzala ficavam lá e aí os senhores de engenho mandavam certas partes do corpo do animal que eles não consumiam, mandavam para os negros consumirem. Como, por exemplo, rabo, orelha, essas coisas. E aí os negros, o que era que eles faziam? Misturavam tudo isso no caldeirão, cozinhavam e comiam, acrescentavam no feijão. E muitos acreditam e afirmam que assim se originou a feijoada. Mas a historiografia nos mostra que não é bem por aí. E a feijoada é um prato que já era consumido há muito mais tempo lá na Europa. Ou seja, a gente acredita que a feijoada ela é originária da Europa, porque eles já tinham o costume de comer vários tipos de carne misturadas junto com o feijão. E aí, quando eles vieram aqui para o Brasil, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles adaptaram essa feijoada ao feijão que nós possuíamos aqui e as carnes que a gente possuía aqui também. Então, a historiografia nos mostra que, diferente do que muitas pessoas acreditam, que a feijoada teve seu processo lá nessas áreas, é muito mais a fundo do que isso. A feijoada já era um prato típico lá da Europa, isso mesmo. Mas isso não quer dizer que essa parte não seja verdadeira, que os negros utilizavam as carnes junto com a feijoada, colocavam tudo junto no caldeirão e se deliciavam depois. Gente, esse assunto é um assunto muito fácil de ser compreendido, mas como eu disse, traz à tona essa mancha da escravidão no Brasil. O que é que eu quero que vocês entendam? Que a gente pode compreender que a escravidão é uma mancha moral que está presente na história do Brasil e do mundo. Mas a vinda dos africanos para o Brasil, isso é motivo de alegria no que diz respeito à cultura que eles nos trouxeram, porque nós temos hoje muitas características da cultura negra aqui no Brasil, na dança, na culinária, na religião e vários outros aspectos. Então, não é motivo de alegria quando a gente fala da escravidão, porque não deveria ter sido assim. É muito triste porque os negros foram tratados como animais, mas os negros nos trouxeram uma cultura riquíssima e nos deixaram aqui um legado de culinária, de dança. Eu posso citar aqui para vocês a capoeira, que é uma dança misturada com religião, com defesa corporal, eles praticavam nas senzalas e inúmeras coisas, certo? Como atividade, vocês vão pegar o livro de vocês e vão responder as páginas 194 e 195. Gente, quem possui o livro pode responder de lápis as perguntas no próprio livro, mas quem preferir pode sim copiar num caderno, certo? Fiquem com Deus, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no coração e até a próxima.